11 horas 10 minutos, 11h10 é a sua RB 790 Patrulha RB. Bom, qualquer pessoa que por algum motivo perdeu os dentes superiores e usa prótese removível, parcial ou total, que muitas vezes apresenta um desconforto bucal e até mesmo atrapalha a rotina de vida, já que não permite que a pessoa desempenhe suas funções simultâneas, como comunicação e mastigação, já tem a possibilidade de resolver o problema fazendo uma implantação dentária. É o chamado implante zigomático, uma técnica já aplicada aqui em Barreiras com resultados bastante positivos. Para falar conosco, com produção de Carlos Augusto, sobre implantes dentários, Marcos Vinícius Pires, implantodontista. Marcos, bom dia, bem-vindo ao Patrulha. Bom dia, Gaelito, bom dia, ouvintes da Rádio Barreiras. É um prazer estar com vocês aqui. Como já te falei, nós escutamos sempre a Patrulha RB diariamente. Obrigado, estamos aí à disposição para poder tratar desse assunto aí que é de interesse de todos. Bom, vamos lá, doutor Marcos Vinícius Pires. Essa técnica do implante zigomático é indicada para resolver problemas bucais de todas as origens? Não, veja bem. Essa técnica ela foi desenvolvida a princípio, para reabilitar pacientes sequelados por tumores ou acidentes, né? Onde há a ressecção, ou seja, a remoção de parte da maxila. Tá? Mais tarde, ela passa então a ser indicada para aqueles pacientes que fazem o uso de prótese total, popularmente as dentaduras, né? Aí, dentes superiores e inferiores, como é que é? Na verdade, é só na dentição superior, né? Só na parte superior. Ela pode ser indicada, ela só pode ser indicada essa técnica para a região superior, por causa da localização dos ossos zigomáticos, né? Que estão localizados no terço médio da face, né? Abaixo da órbita e acima da maxila, que é uma região conhecida como maçã do rosto. Então, essa região que nós fixamos esses implantes. Bom, doutor, quanto tempo dura aí, em média, para uma pessoa se submeter a esse tipo de implante dentário? Bom, depois que esse paciente ele passa por ele é checado e ele passa por uma avaliação, colhemos aí a história médica, é solicitado alguns exames, tipo radiografias, tomografias, né? E ele passa a estar apto para o procedimento. Em apenas 48 horas, a gente consegue então restabelecer esse paciente, restabelecer e executar todas as etapas do tratamento, a parte cirúrgica e a parte protética. Certo, mas como é que funciona? Pode ser feito em mais de um dente ao mesmo tempo? Como é que funciona esse trabalho? Olha, o implante zigomático especificamente, a gente observa na literatura que já foi utilizado para reabilitar apenas um dente. Mas não é o ideal, não é o ideal. A técnica, quando nós fazemos um planejamento, nós reabilitamos aí 14 dentes, né? Ou seja, todos os dentes da parte superior de uma vez, com 2 ou 4 implantes zigomáticos. Bom, além da questão da mastigação, em termos estéticos, o que muda na vida de quem se submete a esse tipo de implante? Bom, eu diria que tudo, porque, como já foi falado, a mastigação, só para você ter uma ideia, de quem faz o uso de uma prótese sobre implante, ela aproxima 98% da dentição natural. Enquanto que uma pessoa que faz uma mastigação com uma prótese total, com uma dentadura, essa mastigação ela aproxima até 20%, ou seja, a diferença é muito grande, né? A estética também, como já foi falado, as pessoas quando buscam esse tipo de tratamento, eles procuram em primeiro lugar a estética, né? Mas esquece que tem uma gama aí de vantagens, né? Outra coisa também importante que eu não posso deixar de falar, que é a diminuição da perda óssea. Quando você perde o dente natural, você também tem perda da estrutura óssea, né? Então, os implantes eles se comportam como uma raiz artificial. Eles paralisam, eles freiam, né, a perda óssea. Observamos também que pacientes que fazem o uso da prótese total, eles têm problemas estomacais, problemas intestinais. Com o uso de uma prótese sobre implante, diminui esses problemas.
Por quê? Porque esse alimento ele é melhor triturado, né? E, consequentemente, a absorção dos nutrientes desse alimento é melhor, né? O que mais? A questão também da chapa folgada, fica caindo na hora de falar. Isso. Até a pessoa fica ali retraída, né? Justamente, é um grande problema, a questão da função, né? Mas, só para concluir aqui, autoestima também, né? Esse paciente ele passa a desenvolver a ter uma autoestima melhor. A gente observa muito nas mulheres, né, que fazem esse tipo de tratamento, elas chegam no consultório não tão bem arrumadas e depois que passam a usar esse tipo de prótese, a segurança que dá, passa a se cuidar mais, pintar o cabelo, né? Então, autoestima. E também a qualidade de vida, que essa não tem preço, né? Uma mastigação, como você falou, quem faz o uso da prótese total e procura esse tipo de tratamento, normalmente já não consegue mais usar a prótese total. Há uma instabilidade total nessa prótese e o paciente acaba procurando o profissional para poder resolver esse problema. Doutor, e que material é usado nesse implante? O implante ele é confeccionado com um metal chamado titânio, né? Nós temos alguns tipos de titânio. O implante dentário ele é confeccionado pelo implante tipo 3 e tipo 4. Por quê? Porque é um metal mais, o tipo 3 e tipo 4, ele é mais maleável, ele é menos duro, né? E nós, como eu já falei, são vários tipos de titânio. Então, na fabricação é usado então, esse tipo 3 e tipo 4. Bom, existe alguma possibilidade de rejeição? Olha, HF, essa pergunta, eu fico muito feliz até em poder responder essa pergunta no meio de comunicação, porque essa é a pergunta mais feita no consultório. Né? Não tem como, não existe rejeição se tratando de implante. Por quê? Como eu já falei, o titânio ele é um material biocompatível. O que é biocompatível? É um material que o organismo ele não reconhece. Então, se o organismo não reconhece como um corpo estranho, ele não pode ser rejeitado. Concorda? Nós perdemos sim o implante. Da mesma forma que perdemos um dente natural, né? Por falta de cuidado, o descaso na higienização, a falta de uma visita ao dentista, nós perdemos o implante dessa forma, por uma infecção, né, um trauma, tá? E também, eu não posso deixar de falar, pela questão da imperícia profissional. Né? Quando se trata de implante, é o que a Sociedade de Cirurgia Plástica faz hoje, pede para que as pessoas procurem o conselho, no nosso caso o Conselho de Odontologia, e procurem saber se esse profissional ele é um especialista, se ele está registrado sim no Conselho Federal de Odontologia como especialista. Por quê? A gente entende que com saúde não se brinca, né? E o barato às vezes é caro. Bom, doutor, o implante, depois que ele é feito, existe a necessidade de substituí-lo ou aí, pelo passar do tempo? Não. O implante, quando instalado, nós temos um fenômeno chamado ósseo-integração. É a cicatrização óssea ao redor desse dispositivo, né? E depois de instalado, como eu falei, para se perder um implante desse, depois que ocorre essa cicatrização, para se perder um implante desse, só em caso de infecção, de trauma, tá? É um procedimento feito, poderia falar que para o resto da vida, desde que seja cuidado e as manutenções sejam dadas como deve ser. Certo, doutor, esse nome zigomático, né? Porque a gente está falando aqui, implante zigomático, por que desse nome? Implante zigomático, na realidade é uma técnica, né? O implante zigomático, ele é diferente dos implantes convencionais. O implante convencional, só para você ter uma ideia, nós trabalhamos com ele a partir de 4 milímetros até 15 milímetros. Né? O implante zigomático, ele começa com 35 milímetros. Ou seja, a diferença é de quase 20 milímetros aí. São implantes longos, porque a gente precisa buscar uma ancoragem, né? A gente precisa buscar uma sustentação mais distante, no caso, o osso zigomático. Certo. Como é que funciona, doutor, a questão aí desse implante?
o paciente precisa ser internado ou como é que funciona? Sim, para essa técnica, para esse tipo de tratamento, o paciente ele é internado, sim, é uma cirurgia feita a nível hospitalar, tá? E tem que, normalmente, sob anestesia geral. Anestesia geral. Isso. Certo. Bom, implantes zigomáticos são cobertos aí por plano de saúde ou não? Olha, infelizmente não, né? Infelizmente não. Como eu já falei lá atrás, foi uma técnica desenvolvida nos Estados Unidos, onde a preocupação maior, no primeiro momento, era a reabilitação de pacientes traumatizados ou sequelados por tumores ou acidentes, né? E depois focou naqueles pacientes que usam prótese total. Nós sabemos que milhões de brasileiros fazem o uso de prótese total e também milhões de brasileiros não têm condição ainda de fazer um tratamento como esse. Mas o que eu posso falar é que já está bem mais acessível, né? E se Deus quiser, no futuro próximo, isso vai estar à disposição da comunidade, da população. Bom, doutor, crianças e idosos podem se submeter a esse tipo de procedimento? Olha, criança não, tá? Não só a questão do zigomático, mas o implante convencional. A criança, a partir quando o adolescente ele termina ali a fase da puberdade, né, o implante passa a ser indicado, no caso, o implante convencional, tá? Essa terceira idade, digamos assim, é quem mais faz o uso dos implantes zigomáticos. Mas esse paciente ele tem que ter um histórico médico bacana e tem que ter uma saúde sistêmica boa para poder receber esse tipo de tratamento. Mas normalmente o tratamento é feito mais nessa faixa etária, a partir da 5ª década de vida, tá? São as pessoas que mais têm indicação para esse tipo de tratamento. Bom, doutor, o paciente tem a opção de escolher se ele quer fazer um implante zigomático ou comum, ou isso depende da avaliação do médico? Olha, nós procuramos trabalhar de uma forma bem clara e o paciente acaba, sim, nos conduzindo, entre aspas, né? A técnica do implante zigomático, ela normalmente é o último passo, né? Nós indicamos ela quando não existe uma outra opção, né? E o paciente ele tem que entender isso, né? Lógico que algumas opções antes do implante zigomático também são mais traumáticas, né? O pós-operatório mais complicado, tratamento mais longo, diferente do implante zigomático. Como eu já falei, em até 48 horas a gente consegue reabilitar esse paciente. Mas o paciente ele precisa entender, ele precisa saber quais os caminhos que a gente tem para poder conduzir o tratamento dele. Essa questão das 48 horas, o paciente já pode voltar às suas atividades normais, não? Não. 48 horas é o tempo de término do trabalho. A gente consegue executar a parte cirúrgica e a parte protética, né? Mas esse paciente requer aí uma semaninha de tranquilidade, férias, né? Para seguir as recomendações e não ter maiores problemas no pós-operatório. Com relação a medicamentos aí depois do implante, quais são as medicações que esse paciente tem que tomar? Olha, a medicação é uma medicação básica, um protocolo pós-cirúrgico para todas as cirurgias, né? Esse paciente normalmente ele recebe uma dose de antibiótico, de anti-inflamatórios, corticoides, analgésicos, né? Para poder passar pelo pós-operatório com mais conforto, né? Com mais tranquilidade. Me diz uma coisa, com relação à alimentação, após as 48 horas, o que acontece? Veja bem, teoricamente, esse paciente poderia fazer com essa prótese mastigações até mais agressivas, né? Mas pelo fato de ser um pós-cirúrgico, essas feridas ainda, né, está ali com suturas, costurada, né, como a maioria das pessoas falam, essa dieta ela é um pouco mais pastosa, mais líquida, tá? E a gente vai evoluindo essa dieta aí de acordo com a cicatrização, de acordo com o tempo aí de tratamento.
Tá? Certo. Doutor, só para a gente, né, lembrar mais uma vez, o que diferencia aí o implante dito comum do implante zigomático? Olha, o implante comum hoje, ele é indicado na maior parte dos casos, né? No dia a dia, aquele paciente que teve um problema no tratamento de canal e aquele dente não tem como ser recuperado mais, o paciente fraturou o dente por vários motivos, uma cárie maior indica a extração do dente, o implante dentário é indicado para dentes individuais ou múltiplos, né? O implante zigomático, como eu já falei, é uma técnica que é indicada no último caso, pacientes com atrofias severas, com perdas ósseas severas do osso maxilar da parte superior. Doutor, mais algum esclarecimento com relação ao implante? Bom, nós sabemos que o implante é o que há de melhor, sim, para se reabilitar um dente perdido, ponto. Né? Mas nós precisamos entender, que por melhor que seja o implante, a nossa dentição, o nosso dente é infinitamente melhor. Então, como profissional da odontologia, eu deixo esse alerta, né? Vamos cuidar, vamos fazer as higienizações como deve ser, com o uso do fio dental, as escovações, pelo menos 3 escovações por dia, né? A visita ao dentista, né? Para que não chegue ao ponto, né, de ter que se colocar um implante. Né? A dentição natural é infinitamente melhor. Né? Ok. Patrulha Rivera agradece aqui a sua presença. Um bom dia. Opa, eu que agradeço a vocês, a toda a equipe da Rádio Barreiras. Estou sempre à disposição para bater papo e trocar esse conhecimento aí, tá bom? Ok. Certinho, tá aí. Conversamos com o Dr. Marcos Vinícius Pires, implantodontista. É isso aí, implantes dentários, com produção de Carlos Augusto. Patrulha RB, 11h27.